Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer um vídeo aqui de tanto as pessoas me torrarem. É o seguinte, o famoso versículo de 2 Timóteo 3,16, todo mundo conhece, onde diz lá, toda a escritura é inspirada por Deus. Agora eu quero que você preste atenção em 3 versões em português, Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida. Olha só as divergências que existem. Primeiro, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, as duas estão de comum acordo. Agora aqui está a diferença. Ó. Toda escritura divinamente inspirada é. Tem diferença? Tem. Um é o uso atributivo, o outro é o uso predicativo. Vamos para a análise gramatical. Vamos ver isso aqui dentro do grego, tá? Essa é a construção em grego, ou seja, em como que está no grego. No grego está passa, grafe, telpineustos. Literalmente nós temos toda escrita soprada por Deus. Toda escrita soprada por Deus. Não tem aqui, tá? O verbo estin em grego não está inserido em nenhum manuscrito, nenhum códice, não está, ok? Então vamos analisar essa oração. Bom, aqui nós temos, dentro dessa oração em grego, nós temos 2 adjetivos, que é o passa e o telpineustos, são 2 adjetivos. E o grafe é um substantivo. Bom, o primeiro adjetivo é o vocábulo passa. O que significa passa? Toda. Que está no caso nominativo. Aí no grego nós temos caso nominativo, genitivo, acusativo, dativo, por assim, e aí por aí se vai, tá? Está no feminino singular. O segundo adjetivo é o vocábulo telpineusto, que significa soprado por Deus. Você tem tel, que é Deus, e pneus, que é sopro e tal. Que está também no caso nominativo, feminino e singular, ambos. Aí, por último, nós temos o substantivo, que é o vocábulo grafe, que é escrita, que está no caso nominativo, feminino, singular. Agora vamos ver a relação gramatical dessa oração no grego. Os adjetivos devem ser utilizados no uso atributivo ou predicativo nessa oração de 2 Timóteo 3,16. Como é que está relacionado ali? Eu tenho 2 adjetivos e um substantivo. Esses 2 adjetivos, eu devo utilizá-los no caso atributivo ou predicativo. Tem diferença? Tem, e muita diferença, tá? Agora, o uso atributivo. O que viria a ser o uso atributivo? No uso atributivo, o adjetivo, qual é a função dele? Ele é qualificar o substantivo, ele qualifica o substantivo. Para o uso do atributivo, o adjetivo é imediatamente antecedido pelo artigo. Exemplo, como ficaria então a oração no caso atributivo? Toda escritura divinamente inspirada é. Qual a diferença aqui? Ele está falando assim, ó, toda escritura divinamente inspirada é. Agora, o que ele está dizendo? Ó, nem toda escritura aí é divinamente inspirada. Então, dizendo, ó, toda escritura divinamente inspirada é para algum fator. Então, quando ele coloca o caso atributivo, quando ele pega o adjetivo classificando como atributivo para o substantivo, ele está dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada. Ele está dizendo que toda a escritura divinamente inspirada é. Ou seja, eu tenho isso aqui. Será que toda essa escritura toda essa escritura divinamente inspirada é? Tá vendo a diferença agora? Toda a escritura divinamente inspirada é. Tem diferença. Quando você pega o predicativo, toda a escritura é divinamente inspirada. Entenderam a diferença agora? Então vamos chegar em qual é a forma correta. Bom, o que é o uso predicativo? O uso predicativo. No uso predicativo, o adjetivo faz uma afirmação sobre o substantivo. Por isso que tem lá, toda escritura é divinamente inspirada. Isso é o uso predicativo, ele está afirmando que ela é. Já no atributivo, não. Toda escritura divinamente inspirada é. Então, é para alguma coisa. Então, está dizendo que toda escritura é divinamente inspirada, tá? Para o uso do predicativo, o adjetivo não é precedido imediatamente pelo artigo. Então, aí nós temos aqui, ó, como fica o exemplo lá do uso predicativo, que tem algumas versões. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, toda escritura, o que ela é? Ela é divinamente inspirada. Toda escritura. Agora, toda escritura divinamente inspirada muda todo sentido. Aí existe também o que se chama o uso independente do adjetivo. Ou seja, é quando o adjetivo não tem artigo. Aí existe o uso independente. O que é o uso independente? No uso independente não existe nenhum artigo, que é o caso do versículo. Você não tem nenhum artigo antecedendo o adjetivo passa. Vamos voltar aqui. Você não tem.
Vou voltar para o Greek, ó. Você não tem artigo antecedendo o passa aqui. Você também não tem artigo antecedendo o substantivo graf. E você também não tem o artigo antecedendo o adjetivo telpineusto. Então é uma oração que não tem artigo. Quando a oração não tem artigo, então ela é classificada como o quê? Nem como atributivo e nem como predicativo. Ela é classificada como um uso independente. Ou seja, então no uso independente não existe nenhum artigo antes do substantivo ou do adjetivo. Nesse caso, se diz que o significado é atributivo. Então qualquer gramática de grego que você for pegar, o Wallace, qualquer uma, Lourenço Estélio Rega, Mursi, qualquer gramática de grego vai trazer como uso independente. Aí eles dão a preferência, como está no uso independente, então no caso se diz que o significado é atributivo. Se for atributivo, como vai ficar o resultado da oração? Vai ficar dessa forma aqui, como exemplo que eu vou dar aqui. Ó, como vai ficar aqui, ó. Toda a escritura divinamente inspirada é. Essa oração está correspondendo a qual versão em português? Está correspondendo a Almeida Revista e Corrigida, que diz toda escritura divinamente inspirada é. Então vai contrastar com o uso predicativo que traz a Almeida Revista Atualizada e a Almeida Corrigida Fiel. Desculpa, a Almeida Revista Corrigida é que traz o uso atributivo, o uso independente. A Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista Atualizada traz o uso predicativo, onde todo mundo, a maioria das pessoas tem, dizendo, ó, vai estar escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. Aí o uso atributivo, ou uso independente, toda escritura é divinamente inspirada é. Divinamente é o que se coloca. Por que se coloca divinamente? Justamente por causa do vocábulo theos, né? Que é teopneus, isso daqui. Por isso que as pessoas falam inspirada por Deus, divinamente inspiradas. Porém, a tradução correta é toda escrita soprada por Deus. Então vamos pegar. Toda escrita soprada por Deus é. É o quê? É útil para isso. Então, toda escrita soprada por Deus. Agora, qual é a escrita não soprada por Deus? Entendeu o raciocínio agora? E quando Paulo faz alusão a isso, o contexto ali de Timóteo, ele fala para Timóteo, ó, desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Quais são as sagradas letras que Paulo está se referindo ali? É a Tanar, né? É o Antigo Testamento, não é Novo Testamento, tá certo? Uma outra questão interessante, olha só. Orígenes, olha o que o Orígenes falou acerca desse versículo. Orígenes escreveu o seguinte, passa graf telpineusus ulsa ofélimos esti. Olha a tradução disso. Toda a escritura inspirada, estando útil é. Esse Orígenes é o pai da igreja, é o único que faz alusão a esse versículo dizendo, ó, toda a escritura inspirada, estando útil é. Então, o que ele está dizendo? Ó, pode existir a escritura inspirada, mas ela está útil? Ela é útil para alguma coisa? O que ele está dizendo? Ó, existem outras escrituras inspiradas. Agora, toda escritura inspirada estando útil é. Se ela não estiver útil, pode esquecer, mesmo que ela tenha inspiração. Isso você pode correlacionar com os livros apócrifos e pseudepígrafos, na ideologia dos pais da igreja. Então, Orígenes concernente a isso, ele foi bem claro. Ele disse, ó, toda escritura inspirada, estando útil é. Estando. Se ela não estiver útil, pode esquecer a sua utilização. E Plutarco também fez uso do mesmo vocábulo. Primeiro que esse vocábulo que Paulo utiliza, essa construção de adjetivo, substantivo e adjetivo, é um rapax legomena, só existe aí. Em nenhum outro lugar do Antigo Testamento você vai encontrar o adjetivo passa, ele estando antecedido por um substantivo, no caso nominativo, e um outro adjetivo, no caso nominativo. Não existe em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Veja bem, o adjetivo passa, só o adjetivo passa, com qualquer outro substantivo e um outro adjetivo, você não vai encontrar. Essa construção não existe. Só existe aqui em Timóteo. Isso é um perigo seríssimo para a exegese, tá? Plutarco disse assim, ó, tes pneustos sofins logos estim aristos. A divina inspiração da sabedoria é o alimento da palavra. Tá lá em Plutarco que ele faz um comentário acerca de um banquete, tá? Então o próprio Plutarco, que é mais ou menos em meados aí de 30 a 40 depois de Cristo, então ele utiliza o vocábulo telpineusto. Então era um vocábulo utilizado desde a época antiga dos gregos, esse vocábulo. E ele faz menção do quê? Da divina inspiração da sabedoria é o alimento da palavra. Então Plutarco utiliza como algo divino, né? Como a escritura, tá? Esse é um cuidado que se deve ser tomado.
E para fechar, as pessoas utilizam também 2 Pedro 1, 20 ao 21, dizendo assim, olha o versículo. Isso aqui é simples, no português resolve. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma, preste bem atenção, profecia da Escritura. Não está falando assim, ó, que nenhuma da Escritura, não. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou de particular interpretação. Olha o versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que Pedro está dizendo? Profecia não é escritura. As pessoas pegam a Bíblia, então está escrito em Pedro, porque a escritura não é de particular interpretação, porque os homens santos foram usados pelo Espírito Santo para escrever a escritura. Não está dizendo escritura, está falando profecia da escritura. Agora vem a pergunta. Quantas profecias há na escritura? Profecias. Todo livro existe profecia? Ou seja, todo o Antigo Testamento é profético? Não, senhores. Então é isso que Pedro está fazendo alusão e as pessoas erram na interpretação. E o português é claro, não tem bicho de 7 cabeças. Então, voltando, senhores. Então aqui em 2 Timóteo 3,16, o uso aqui é o caso atributivo, tá? Então toda escritura divinamente inspirada é. Tem diferença? Tem. Atributivo e predicativo tem muita diferença. Então essas versões que todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, toda a escritura é divinamente inspirada, vocês podem esquecer isso aí, que não corresponde à estrutura gramatical do grego. Além de tudo, ainda é um rapax legômeno, só é atestado aqui, não existe essa mesma construção em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, e olha que isso coloca sérias dúvidas para ver se realmente esse versículo é exato, está aí na Bíblia ou não. Ah, mas está nos códices, professor? Está nos códices, só tem um problema. Cadê o papiro de 2 Timóteo 3,16? Onde está esse papiro? Não tem. Bom, pelo que eu pesquisei, não encontrei esse papiro. Se alguém tiver um papiro fragmentado que antecede os códices, por gentileza, me forneça para me ver como está essa oração. Isso é, se estiver completo, se não estiver fragmentado, né? Bom, não havendo que eu procurei, pesquisei e não encontrei, e não tem realmente, então é o seguinte, e só existe nos códices se o caso é independente, a estrutura é totalmente independente, aí vem a pergunta, se a oração independente vem após, né, está inserida no texto, e Orígenes faz menção, e Orígenes está ali também em meados, um pouquinho antes dos códices, e agora, senhores? Será que esse versículo não é um acréscimo de Orígenes, não? Mesmo se for de Orígenes está antecedendo os códices. Aí o próprio Orígenes, ele escreve dizendo, toda escritura inspirada, estando útil é. E agora? Quais são as escrituras inspiradas que estão em utilidade? Então parece que existem algumas escrituras na época que não sabem agora quais são. Aí vocês sabem o que aconteceu com o cânon, né? Eu acho que foi isso, acho que eles viram lá, essa aqui é inspirada, essa aqui, acho que essa aqui está em estado de utilidade, vamos utilizá-la, né? Bom, sobre isso aí você pode ver o Concílio de Nicéia, tá aí 2 de Pedro, tá aí claro, português, nem destrichei no grego, mas se muitas pessoas questionaram 2 Pedro, depois eu destricho o grego aqui para vocês verem o que vai dar. Então, senhores, me desculpem, volto, eu não tenho nada contra a fé, não estou aqui falando de fé, estou aqui apenas analisando o texto, tá? Estou analisando um texto em português, porque existe divergência em 3 versões, e aí você deve saber qual que é a versão correta. Então, dentro do texto, Almeida Revista Corrigida, expliquei gramaticalmente o que é o adjetivo predicativo e atributivo, para vocês terem noção e saberem, tá? E fora isso, Plutarco utilizou a mesma expressão, Orígenes também, e Pedro está resolvendo. Então, senhores, muito obrigado. Aí fica a pergunta, a escritura é inspirada? Bom, agora você vai pesar e você vai tirar suas próprias conclusões em cima desse versículo que todo mundo utiliza. Aí você tem, toda escritura divinamente inspirada é, ou toda a escritura é divinamente inspirada? Então se você falar que não, toda a escritura é divinamente inspirada, me desculpa, mas aí você está totalmente errado porque o grego não diz isso, tá certo? Sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.